Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, nesta noite, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Na sua segunda parte, no capítulo 8º, que fala da emancipação da alma. Que possamos, Senhor, sorver os ensinamentos da noite, a fim de que eles nos auxiliem efetivamente na construção do homem renovado pelas tuas lições. O capítulo que tem por título da emancipação da alma, Kardec vai nos falar de vários assuntos, do sono e dos sonhos, mas as questões que nós vamos estudar hoje são as lições referentes ao capítulo sobre o sonambulismo. Mas vamos ao início do capítulo refletir com os mentores acerca do que efetivamente é para o espírito permanecer na vida física. Então, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o espírito encarnado permanece de bom grado em seu envoltório corporal? E os espíritos respondem: é como se perguntasse ao encarcerado se agrada o cárcere. Então, esta é uma das muitas metáforas que os mentores espirituais utilizam para a nossa reencarnação. O objetivo da nossa reencarnação é expiar as nossas faltas e progredir, ou seja, caminhar na direção da felicidade. E para isso os mentores espirituais utilizam de algumas metáforas, de alguns símbolos, como cárcere, como escola, como hospital. Então a vida terrena, a vida física, ela tem por objetivo exatamente isso, fazer com que nós possamos refletir acerca do que vivemos, do que estamos aqui construindo, para que possamos chegar no término dessa existência em condições de apresentar àqueles que nos tutelaram a existência terrena o resultado do nosso progresso, da nossa libertação. Então, os espíritos continuam respondendo a Kardec que o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. Tanto mais deseja ver-se livre do invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, quanto mais preso for a vida física, quanto mais grosseiro for esse corpo, e quanto mais evoluído for o espírito, mais ele se ressente de estar reencarnado, pois ele almeja estar na erraticidade, junto àqueles a quem lá ele deixou antes de voltar à vida física. Mas a vida física é necessária, porque assim determina a lei, para que nós venhamos a nos quitar com os erros cometidos no passado, demonstrar o nosso aprendizado, demonstrar o nosso processo de crescimento e aprender e colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos na espiritualidade para nos prepararmos para uma nova existência física. Então, a existência física ela tem como objetivo o nosso crescimento espiritual, a nossa melhoria. Então, quanto mais nós nos esforçarmos, melhor nós estaremos, mais libertos estaremos para estarmos em contato com o plano espiritual superior. Porque é isso que Kardec pergunta na questão seguinte, quando ele diz assim: durante o sono a alma repousa como o corpo? Ou seja, enquanto o nosso corpo dorme, o nosso espírito dorme junto? E a resposta dos espíritos superiores é: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo,
e não precisando este, então, de sua presença, ele lança ao espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, quando nosso corpo dorme, nosso espírito se liberta, se desprende e vai aos locais na erraticidade que dizem respeito às nossas construções íntimas, aos nossos interesses verdadeiros. Então, quando o espírito é elevado, quando o espírito já tem conquistas espirituais, ele retorna às colônias espirituais de onde ele veio para rever amigos, para estudar, para dar curso a trabalhos, para que ele possa dar prosseguimento a esse processo que não se para só porque ele reencarna. Ele pode continuar tendo essa experiência quando está no estado de sono. Esse estado de sono, nós vamos para aqueles locais onde nosso interesse pessoal nos liga. Então, se somos espíritos com conquistas espirituais, vamos para os lugares mais elevados. Se nós somos ligados às questões materiais, nós ficaremos por aqui mesmo, buscando os nossos interesses pessoais. Nós vamos estar unidos a espíritos que compartilham conosco dos nossos interesses. Então, quanto mais elevado forem os nossos interesses, melhores serão as nossas companhias enquanto estivermos dormindo. Mas as questões que nos cabem refletir nos falam acerca de um estado diferente do nosso sono normal. É um estado onde o espírito se emancipa, mas ele é capaz de dar continuidade, né, a alguns movimentos. Né? O indivíduo consegue desempenhar algumas atividades motoras mesmo estando dormindo, que é o estado de sonambulismo. Então, Kardec vai fazer algumas perguntas e logo na primeira pergunta ele já faz uma distinção entre dois estados sonambúlicos. Porque se ele pergunta se o estado sonambúlico, né, se o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos e como explicá-lo, é porque existe um outro estado sonambúlico diferente do estado sonambúlico natural. Né, que é a pergunta que ele vai chamar mais adiante de sonambulismo magnético. Mas vamos tentar entender primeiro o que Kardec, né, recebe de resposta dos espíritos com relação a esse sonambulismo natural. Ele diz o seguinte, que é um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. Ou seja, o espírito se vê mais distanciado do corpo físico. Né? No sono, com o sonho, o espírito, quando lembra do seu sono, dos seus sonhos, ele pode estar lembrando de atividades que ele teve durante o dia e que, portanto, dormiu preocupado com isso e dá continuidade à atividade intelectual pensando naquelas coisas. Então, são sonhos que nós chamamos de restos diurnos. Nós temos sonhos ligados não apenas à nossa vida, às nossas dificuldades desta encarnação, mas também temos lembranças que às vezes afloram de encarnações anteriores. E nós temos sonhos que nós podemos chamar de sonhos espirituais, que são dessas experiências que nós temos na erraticidade. Então, quando nós voltamos ao corpo físico, nós temos alguma memória desses eventos, desses sonhos, né? O sonâmbulo,
não lembra do que ele fez enquanto no estado de sonambulismo. Porque o corpo físico dele está num estado próximo, né? Os espíritos respondem, próximo da catalepsia. Então, ele não tem nenhuma sensação, embora tenha atividade motora. Então, os espíritos continuam respondendo assim: a alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, eles chamam aqui do estado nosso de sono com sonho de um estado de sonambulismo imperfeito. Porque no sonambulismo nós podemos agir, nós podemos movimentar o corpo. Ele continua então dizendo assim: no sonambulismo, o espírito está de posse plena de si mesmo. Então, no plano espiritual, o espírito que é sonâmbulo, ele percebe a erraticidade, ele percebe o mundo espiritual com muito melhores recursos, por assim dizer, do que quando ele está sonhando. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo. Lembrando que sempre, né, nós estaremos ligados ao corpo físico através de um cordão fluídico. Essa emancipação, ela se dá, mas nós estaremos sempre conectados ao corpo físico. E ele diz o seguinte: quando se produzem fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Então, serve-se desse como se serve de qualquer objeto. Então, ele, na realidade, o que ele está dizendo? Que o espírito, né, preocupado com determinadas situações, ele começa a agir com o corpo, e o sonâmbulo, portanto, ele pode caminhar, ele pode fazer coisas, ele pode comer, ele pode falar. Muitas vezes a fala nós não a compreendemos muito bem, né? Mas ele age em função desta ação sobre o seu corpo. Os mentores continuam dizendo assim para a gente: nos sonhos de que tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Então, nós só lembramos dos nossos sonhos quando o órgão, o cérebro, começa a despertar. Enquanto nós não começarmos a despertar, nós não lembramos dos sonhos. Se nós acordarmos depois do fenômeno do sonho, nós não lembramos. Por isso que muitos de nós diz que não sonham. Porque não acorda naquele momento em que estas impressões estão sendo registradas pelo órgão físico. Enquanto essas impressões não são registradas pelos órgãos físicos, nós temos a impressão de que não estamos sonhando. Mas todos nós temos atividade onírica, todos nós sonhamos enquanto dormimos. E ele continua dizendo assim: recebe imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também em repouso só experimenta o que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas, que se apresentam vagas recordações da existência atual, quer de anteriores. Aquilo que nós falávamos, o conteúdo do sonho
quando nós estamos despertando, ele se apresenta. O sonâmbulo, né, não vai ter essa percepção, porque o estado em que os órgãos físicos deles está é quase um estado cataléptico. Então, quando nós começamos a despertar aqueles fatos que estão na nossa memória, eles começam então a surgir e nós lembramos do nosso sonho. Nem sempre de uma forma clara, de uma forma objetiva. Porque também no sonho nós temos um processo, né, digamos assim, simbólico de condensação de informações. Então, a nossa mente traz as informações de um jeito que nós possamos compreender. Numa das obras do André Luiz, quando ele fala de sonho, ele narra um sonho em que, quando o espírito retorna ao corpo, ele teve no plano espiritual em contato com o André Luiz e com o mentor espiritual, que estavam chamando a atenção dele para o desejo que ele estava tendo de cometer um erro, né? Então, ele, quando volta para o corpo físico, ele diz para a mãe dele que ele teve um sonho que 2 policiais estavam querendo falar com ele, e ele descreve a dificuldade que ele teve no sonho, e a mãe dele então interpreta o sonho para ele, mostrando para ele que aquele sonho tinha a ver com as dificuldades que ele estava passando naquele momento, né? Se a minha memória não me falha, é no livro Entre a Terra e o Céu, né? Então, nós percebemos que quando nós codificamos também as informações, como nem sempre nós temos na nossa existência atual os recursos daquilo que nós vivenciamos na espiritualidade, nosso cérebro vai dar uma boa forma, vai tentar arrumar esse sonho para que nós possamos ter dele uma lembrança e uma ideia daquela experiência que nós tivemos na erraticidade. E os mentores dizem assim: digo as mais das vezes porque também sucedem serem consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até não raro uma espécie de intuição do futuro. Então ele diz que no nosso sonho nós podemos trazer, né, lembranças de vidas passadas, exatamente aquilo. Então nós sonhamos, sabemos que estamos no sonho, que estamos em outro tempo, com outras vestimentas, com outros espíritos, com outras pessoas. São lembranças que nós resgatamos, ou, como ele diz, uma intuição do que possa vir a acontecer. Quantas vezes nós temos sonhos que são, na realidade, sonhos intuitivos, sonhos que nos são trazidos experiências que estão por acontecer, e a espiritualidade vem ajudando-nos a nos dar conta daquilo que está para acontecer, nos preparando para aquele evento. Nem sempre nós vamos lembrar, como ele diz aqui, a lembrança exata, mas nós trazemos uma certa intuição, uma certa inspiração do que está por acontecer, quando nós podemos ser preparados, às vezes, para dificuldades que estão por vir. Então, é preciso que a gente possa ir entendendo esse mecanismo dos sonhos como processos de comunicação entre nós encarnados e também no plano espiritual com os desencarnados, que muitas vezes, né, vão utilizar desse mecanismo para nos orientar, para nos ajudar. Na questão 426, Kardec vai perguntar o seguinte: o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? E eles respondem: é a mesma coisa, só que a diferença é que um é provocado. Ou seja, o que seria então o sonambulismo provocado? É colocar o indivíduo num transe sonambúlico,
ou num transe hipnótico, porque o estado de sono é um estado hipnótico, onde ele pode se emancipar. Isso pode se dar, né, através de magnetizadores, isso pode se dar através do plano espiritual, quando pretende nos ajudar e nos ajudar a sair do corpo físico. Então, esse estado vai ser provocado por ou um magnetizador, um ser humano encarnado, ou alguma pessoa, ou algum espírito no plano espiritual. E de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Na realidade, essa é uma resposta que já está lá nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, né? O fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido cósmico universal. Então, esse fluido que vai ser utilizado para fazer um transe sonambúlico, um transe magnético, né? Um sonambulismo magnético, ele é a utilização desse fluido vital, desse fluido magnético, esse fluido elétrico, que na realidade são variações do fluido cósmico universal. Então, nós entraremos no transe sonambúlico provocado. E é interessante porque na codificação do Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar então os médiuns sonambúlicos. E é interessante um caso narrado por Kardec de um ser, né, que num estado sonambúlico, ele fazia a descrição da doença. Ele fazia, nesse estado sonambúlico, ele analisava, estudava e dizia qual era a doença, descrevia os sintomas daquela pessoa. E um certo dia, pediram a ele então que prescrevesse, né, orientasse ali quanto à medicação. E ele, a resposta dele disse assim: eu não posso falar da medicação porque o meu anjo doutor não está aqui. E aí a pergunta foi feita: mas não é você que prescreve a medicação? Não, eu preciso do meu anjo doutor aqui e ele hoje não está aqui. Eu posso descrever a sintomatologia, eu posso diagnosticar o caso, mas medicar eu não posso. Então aí nós temos 2 exemplos de uma mediunidade sonambúlica, onde o médium é o intermediário, onde ele traz a informação dos espíritos e onde ele, sonâmbulo, ele é capaz de ter esta visão ampliada, ele é capaz de traduzir o sintoma, a sintomatologia daquela pessoa que está à frente dele. Então, nós temos, neste caso, 2 processos. O processo do sonambulismo, digamos, natural, ou pode ser também um sonambulismo magnético, né? Como ele diz aqui, o sonambulismo magnético. Por quê? Porque pode ser ação da espiritualidade, colocando ele nesse estado sonambúlico, para que ele possa também agir como um médium, trazendo a informação do espírito no plano espiritual. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Né? Qual é a causa do espírito que percebe tudo? Como já disse, é a alma que vê. Né? O espírito é que vê. Então, mesmo o corpo estando, lembremos sempre que o estado sonambúlico, o corpo está dormindo, mesmo que ele tenha uma atividade motora. Mesmo que ele pareça estar acordado, ele está dormindo. Ah, mas como é que ele não bate, não esbarra, né? Porque o espírito vê. E é o espírito que continua comandando o corpo físico dele. É o espírito que está agindo. Né? Então, é claro que o espírito que está percebendo tudo, né? E ele pode, nesse estado, né, perceber coisas próximas
e coisas inclusive à distância. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Né? Uma pergunta de Kardec interessante. Como é que o sonâmbulo pode ver através do corpo opaco? Resposta anterior. Quem é que vê? É a alma. É o espírito que vê. E que, portanto, para o espírito não existe corpos opacos. Que essa é a resposta. Né? O espírito pode atravessar paredes, atravessar portas, ele pode ver através. Por quê? Ele não está na mesma dimensão física que nós estamos. Então ele diz assim, não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Para a nossa dimensão, essas estruturas são sólidas. Mas para o espírito, não. Então, eu não vejo, enquanto em estado de vigília, eu não vejo através da parede. Mas no estado de sono, ou se fosse o meu caso, que não é um estado sonambúlico, eu posso ver através de um corpo sólido. Então, ele diz, já precedentemente, né, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Então, em capítulos anteriores, Kardec já fez essa pergunta e os mentores espirituais já responderam. Que nenhum obstáculo a matéria oferece aos espíritos desencarnados, aos espíritos no estado de emancipação da sua própria alma. Né? Quando nós estamos fora do corpo, a matéria não nos detém. Porque se a matéria nos detivesse, nós não poderíamos ir a ter experiências no plano espiritual. Não poderíamos ir a colônias espirituais, por exemplo, como André Luiz descreve no livro, onde os espíritos encarnados vão para terem cursos. Como nós sairíamos da nossa casa? Então, a matéria, mesmo para o espírito encarnado, não oferece dificuldade em que nós a atravessemos. Nós poderíamos aqui fazer uma pergunta em relação aos espíritos inferiores, né, desencarnados, que ainda se identificando com a matéria, não se percebem de forma clara que estão na erraticidade. Então, muitos deles têm dificuldade de atravessar a matéria bruta porque não se percebem e no seu estado de consciência eles não conseguem. Mas não é que eles não consigam, é que eles, na mente deles, criam esta realidade. Então, a dificuldade que eles vão ter é em relação à sua própria inferioridade, às suas dificuldades. Porque a alma liberta do corpo físico, ela transita livremente pela erraticidade. E ele continua dizendo assim, ele próprio, né, o espírito, pelo seu desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Ou seja, o espírito é que acredita precisar do órgão para enxergar, para tocar, para ouvir. Porque a alma enxerga com o perispírito, enxerga com o corpo inteiro. Nós não precisamos desses órgãos. Por isso ela atravessa. Por isso ela vê a distância. A questão 430, então, ele diz assim, pois que a sua clarividência é a de sua alma ou a do seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Então, mesmo aquilo que nós já vínhamos comentando, vínhamos conversando, a natureza do espírito, a escala dos espíritos, a diferença que existe é exatamente essa. Os espíritos superiores podem.
Tanto é que depois do sonambulismo, Kardec vai estudar o êxtase. E êxtase é um estado que apenas os espíritos superiores entram. Que eles são levados, eles são alçados a planos superiores. Né? Então, o estado do estático é dos espíritos superiores. Mas os espíritos inferiores, ou como ele chama, imperfeitos, não é dado ver tudo. Eles não podem. Lhes é vedado o conhecimento de certas coisas. Não ignorais que ainda partilho dos vossos erros e prejuízos? Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as faculdades de espíritos. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, e não para que se informe do que não se deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Então, também aqui nós vemos a outra importância do estado sonambúlico. Né? Os espíritos imperfeitos não vão alcançar. Os espíritos que já têm conquistas espirituais, eles alcançam, mas por uma finalidade útil, para trazer informações que nos vão fazer crescer, que vão fazer com que nós possamos progredir. Esse intercâmbio, ele se dá dos espíritos com mais conquistas e que eles trazem, porque eles também sabem que não podem revelar tudo que eles viram, que eles perceberam. Então, nessas perguntas sobre o sonambulismo, esse início de estudo, porque Kardec vai continuar estudando sobre o sonambulismo, nós percebemos que também aqui, o que vai variar de um para o outro indivíduo é o seu estado evolutivo, as conquistas espirituais que ele já fez, para que ele possa reter as informações que ele possa trazer. Como o caso que nós contamos no Livro dos Médiuns. Né? Ele tem uma condição de diagnóstico, mas não tem a condição para a prescrição da medicação. Para isso é preciso que um outro espírito venha auxiliá-lo. Então, que nós possamos aprender com as lições do Evangelho, que aprendamos, né, como o nosso querido codificador deixou para nós no capítulo 6, Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, um mandamento para todos nós. Espírita, amai-vos e instruí-vos. Então é preciso que nós estudemos a doutrina espírita para que possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Mas, acima de tudo, que os coloquemos em prática na direção do amor, na direção do nosso crescimento espiritual. Porque fora do amor não há salvação. Fora da prática da caridade, que é a prática do amor por excelência, nós não vamos conseguir sermos verdadeiramente felizes. Então, este processo de estudo, de reflexão, de crescimento no conhecimento, é um processo para que nós possamos ir erguendo gradativamente em nós o reino de Deus. É que possamos fazer em nós a transformação do homem velho, presos ainda às dificuldades do mundo material, para ansiarmos os voos mais altos, para buscarmos efetivamente, colocarmos a nossa mente voltada para Deus, que não está no centro do universo, como outrora acreditávamos, mas que está dentro de cada um de nós. E com esse conhecimento, com esses estudos da doutrina, com o estudo do Evangelho do Cristo, nós haveremos de fazer brilhar a nossa luz. Haveremos
de construir o nosso tesouro, onde a traça não rói e a ferrugem não corrói. Que Jesus possa nos inspirar a todos, envolver as nossas mentes e nossos corações, fortalecendo os nossos propósitos, de cada vez mais nos aproximarmos do homem renovado pelo Evangelho, do homem de bem, que nos é descrito no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que, acima de tudo, lembremos que o verdadeiro espírita é aquele que envida todos os esforços por transformar as suas inclinações mais, e que, portanto, possamos efetivamente buscar a nossa libertação, a libertação permanente no amor do Cristo, que tanto espera por todos nós. Que a paz do Cristo alimente as nossas almas, hoje e sempre. Graças a Deus.